E aí, realmente, cuidado com esse movimento. Porque se você fala aqui, aí eu já perdi um pouco mais de áudio. Tá. Porque ele capta aqui de frente. Beleza? Beleza. Fazer aquela chamada primeiro, depois finge que tem vinheta e vai, né? Olá, sou Amanda Wade. Eu estou aqui hoje com Duca Rios, que é um multicineasta baiano, né? Diretor, roteirista, ilustrador, músico, compositor, produtor. Oh, que bom. Né? Você já me apresentou desse jeito. Bem-vindo, Duca. Tudo bom? Obrigado. Massa. Então, eu queria falar conversar um pouquinho sobre seu início de carreira, né? Para quem não te conhece muito bem. Você começa na publicidade... Isso. E vai para o conteúdo. Como é que foi essa transição, né? Como é que você escolheu trabalhar com conteúdo? Bom, na verdade eu fui fazer publicidade porque na época a gente não tinha aqui na Bahia, né, faculdade de cinema. Sim. Ou ligado a conteúdo assim de uma forma mais abrangente, sobretudo cinema, que é o que eu e Luísa, né? Uhum. Sempre quisemos. E publicidade era o que se aproximava mais, né, do tipo de trabalho que eu pensei para mim, uma coisa um pouco mais artística, mais não tradicional, não é? Eu sempre trabalhei com desenho, sempre trabalhei com escrita, sempre trabalhei com música. Eu queria alguma coisa que meio que unisse isso. Uhum. E publicidade na época foi o caminho que eu encontrei para poder fazer essa reunião dessas três áreas que eu sempre gostei. E acho que foi muito bem acertado, porque também na publicidade eu aprendi um pouco sobre negócio. Sim. Entendeu? E isso acaba gerando também um saber importante para essa área do cinema, né? Sim. Mas quando você queria cinema, você sempre pensou em animação ou você... Não? Animação sempre foi uma coisa assim que eu sempre almejei fazer. Uhum. A gente não conseguia fazer muito animação aqui. É o Chico Liberato, que foi o grande pioneiro, sim, o Jorge Nascimento também, enfim... que faziam publicidade e o Chico fazia já os conteúdos dele já desde muito uhum, cedo nessa arte da animação. Trabalhava, na verdade, com animação como plataforma das artes plásticas que ele desenvolvia. E assim, mas não tinha muito mais gente aqui. Uhum. E assim, depois de um tempo buscando pessoas, é que eu encontrei o Jorge Nascimento. E o Jorge, ele fez vários trabalhos pra gente de animação. E foi quando eu comecei a me aproximar mais no dia a dia do fazer animação. Eu não era animador na época, não sou ainda. Na verdade, sim, eu sei animar, mas eu sou ilustrador, sou diretor, enfim, uhum, diretor de arte. E aí, a partir do Jorge, a gente começou a trabalhar muito com animação dentro da publicidade. Uhum. Eu sempre puxava assim um pouco assim a brasa para essa coisa da animação com os clientes que a gente tinha, né? Na época na agência que a gente tinha. Mas assim, enfim, publicidade ela foi importante, como eu disse, né, nesse início como formação e tudo mais. Mas não enchia a alma como enchia os bolsos, vamos dizer assim. Sim. Entendeu? Eu sempre quis trabalhar com uma coisa mais artística, com uma visão mais artística. Certo. Né? Colocar a minha visão artística, né, do mundo, uhum, apresentar isso para as pessoas. E o cinema também sempre foi existiu assim como um objetivo. Uhum. Né? E junta cinema, animação, e tudo realmente começou a ficar assim casado, né, a harmonizar. Digamos assim, foi quando houve aquele edital da Oi Futuro, uhum, em 2007, e a gente desenvolveu um projeto que foi a partir de uma história e um livrinho de uma amiga minha, Catarina Andrade, chamado A Bruxinha Lili. Sim. Né? Aí a gente fez esse trabalho, todas as artes foram feitas em aquarela por mim, uma a uma. Foi animado por Léo Copelo, eu esqueci agora o nome da empresa, na época. A Origem não era uma, sim, empresa ainda de produção cinematográfica e audiovisual. Uhum. Era ainda uma agência de publicidade. Mas foi esse primeiro start assim, do fazer animação, não é? E
que assim começou, né? E a Bruxinha Lili acabou ganhando um prêmio importante na época no Granimado, né? Que é o Festival de Animação de Gramado, que era um dos mais importantes. Aí que você viu que era possível, né? Possível fazer e viver de animação. Na verdade, eu vi que era possível fazer animação por causa do Chico Liberato. Ele realmente foi a grande inspiração nesse sentido, porque o Boi Aruá. Na década de 80 eu assisti o Boi Aruá na TV educativa. Sim. E eu fiquei assim muito impressionado porque era alguém daqui que estava fazendo. Sim. Até então eu achava que não se podia fazer animação aqui, não tinha conhecimento ou técnica, ou equipamento, enfim. E aí eu vi o Boi Aruá e foi uma grande referência. Nossa. Mas aí a Bruxinha Lili ganhou um prêmio lá no Granimado, uma menção honrosa, que foi super bacana. A partir daquele momento a gente tomou a decisão de mudar o rumo da empresa, sair da publicidade e entrar na produção de animação, sobretudo. Você acha que o Brasil ainda tem um preconceito com animação? Você acha que ainda tem muita coisa de animação como se fosse uma arte menor dentro do cinema? Eu acho que assim, as pessoas assim, mais tradicionais, né, que fazem cinema já há muitos e muitos anos, e cinema de ação real, enfim, eles têm uma visão de animação que é como se não fosse cinema. Sim. O que acontece é que é um equívoco isso muito grande, até porque a origem do cinema está na animação. A persistência retiniana no fundo, uma sucessão de fotografias animadas que dão ilusão da imagem de movimento. 24 quadros por segundo que vai dar essa lógica. Então, e assim, os primeiros experimentos quando o ser humano descobriu, né, essa coisa da persistência retiniana, foram esses brinquedos ópticos que eram desenhos. Sim. Desenhos animados. Né? Então a animação veio antes. Tem um crítico, colega meu, que eu não vou dizer o nome aqui para ele não me bater, mas ele falou que ele não gosta de animação porque ele acha que a animação não tem mise-en-scène, que é uma coisa tudo muito técnica, mas que não entra na construção. Eu acho que ele não está acompanhando assim, muitos projetos de animação. Talvez ele tenha ficado em alguns, né? Estou aqui supondo, não sei quem é. Mas assim, tem projetos que são riquíssimos assim, do ponto de vista do trabalho do ator. Porque na animação, a atuação ela é dividida em duas pessoas. O animador é um ator, digamos assim. Ele é o ator, ele comanda, digamos assim, os personagens, a ação. E você tem o ator que faz a interpretação, né, do personagem. Então, é muito complexo isso dentro da animação. E muitas vezes não fica, em outros projetos, né, a gente cuida muito disso, mas realmente existem projetos que talvez não fique muito bem resolvido, porque é muito complicado você trabalhar dessa forma. Mas assim, tem assim, eu não sei se ele assistiu, por exemplo, I Lost My Body, né, que é um filme que ganhou todos os prêmios na época, ganhou Annecy, enfim, ganhou vários prêmios, foi cotado para o Oscar. Sim. E assim, é um filme, assim, uma obra-prima, assim, algo fenomenal, assim, do ponto de vista da atuação. Sim. Você mergulha no que o ator está querendo passar, na narrativa. Sim. Não, é impressionante, porque assim, isso me incomoda também, até como também profissional de animação, a gente vai puxando a sardinha. Por exemplo, o Menino Mundo, lembro que na época a gente discutiu muito o Menino Mundo, que não teve não teve a qualificação, né, que deveria ter, até para a imprensa brasileira, porque ele ganhou o Annecy, ele ganhou milhares de prêmios e não fizeram... Foi para o Oscar, né, indicado a melhor animação. O Menino Mundo é uma coisa impressionante, realmente. Aí é um exemplo fantástico de como que se dá pouco valor à animação, infelizmente, por ignorância, né, aqui no Brasil. O Menino Mundo, ele ganhou todos os prêmios internacionais. Ele foi o filme mais premiado do Brasil no ano dele e em muitos anos. Sim. Foi impressionante a carreira do Menino Mundo. E ele foi inscrito para representar o Brasil aqui, né, pela Academia. Mas a Academia preferiu escolher um outro filme de ação real, tradicional,
não é? E que não passou no crivo, digamos assim. Não né, ficou nem na pré-lista, né? Dos não, 15. não foi. Foi indicado do Brasil, mas não saiu dali. Isso. E o Menino e o Mundo, que não foi indicado pelo Brasil, ele acabou entrando por conta da trajetória dele, Sim. por conta da visão de outras pessoas que não são brasileiros, entendeu? E que colocaram o Menino e o Mundo dentro do Oscar. Isso. E o Menino e o Mundo, antes do Oscar, ele ganhou o N. Sim. Além de tudo, foi o último grande prêmio dele, assim. Sim. O N é o principal prêmio norte-americano da animação. Exato. E ele ganhou na frente de vários grandes estúdios mundiais, assim. Ele ganhou o prêmio do N. E aí foi para o Oscar com uma expectativa de ganhar. Mas ali ele enfrentou Divertidamente. É complicado. E aí, além de ser um filme fantástico, Divertidamente, Sim. um filme muito, muito bem elaborado. Não é muito um público que eu tenho trabalhado nos meus últimos filmes, que eu tenho trabalhado mais para uma audiência jovem, adulta. Sim. E adulta. Mas é um filme maravilhoso, assim, uma ideia incrível. Sim. O 2 que foi lançado agora também muito bom. Eu achei que não ia ser tão bom, mas ele conseguiu ser muito bom. Não ser mais do mesmo, né? A série é interessantíssima. Assim, ele tem ali uma coisa muito bacana mesmo, que ele está desenvolvendo. E o Menino Mundo enfrentou aquilo ali. Aí não tinha... Todo o lobby, toda a força da indústria, não tem como. Além dessa coisa do mercado, né? Sim. Que assim, que vem com uma força muito grande ali. É isso. E é um exemplo disso, porque como eu disse, você não vê tem muita gente que nem sabe o que é o Menino Mundo, né? Quanto mais que teve essa trajetória. Porque não teve tanta divulgação, tanta coisa em cima. Isso. Acho que isso é um problema. E aí, puxando isso, né, já que você falou também dessa questão do adulto, de animação, né, coisa só para criança. Sim. Você lançou, né, no passado, o filme que agora está no Canal Brasil, que é o Meu Tio José, Sim. que é um filme de animação, mas sobre a ditadura militar, né, e sobre o seu tio, né? Como é que foi isso, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. O Meu Tio José, eu já falei isso algumas vezes, mas é um filme que eu digo que eu comecei a escrever ele quando eu era criança. Porque ele foi sendo amadurecido ao longo de 40 anos. Né? Eu tinha 10 anos na época, quando aconteceu o assassinato do José Sebastião aqui em Salvador. E eu descobri o que é uma ditadura militar a partir desse assassinato. E assim, aquilo me incomodou a vida inteira. Então é como se eu tivesse começado a construir. Eu fiz uma redação que existe no filme. É isso que o filme ele mistura real. coisas reais com muitas coisas de ficção. Algumas coisas reais importantes com muitas coisas de ficção. E a redação é uma das coisas que é real, assim, dentro da minha vida. Porque eu fiz essa redação, tirei 10 na época, enfim. E já anos depois, né? Tipo, 3, 4, 5 anos depois do acontecido. E aquilo foi me acompanhando. Na faculdade eu tentei esboçar algo já... E aquilo ali eu imagino que estivesse assim no meu subconsciente sendo construído. Sim. Entendeu? Até que chegou o momento realmente dele estar amadurecido para ser escrito como obra cinematográfica. A gente já, na época, a Origem já tinha uma trajetória não consolidada, mas assim, uma trajetória que já apontava um caminho bacana para a nossa empresa. Já tínhamos feito algumas séries... Entendeu? Já tinha um certo reconhecimento e aí surgiu essa oportunidade de fazer o primeiro longa-metragem e a Luísa que falou, por que você não faz o do seu tio? Sim. Né? E aí escrevi o roteiro, enfim. Você foi uma das primeiras que leu o roteiro antes de ser filmado. E esse distanciamento, né, de alguma maneira? Porque de alguma maneira tem um distanciamento, não tem, porque o protagonista acaba sendo você, né? Sim. Meu Tio José é o nome do filme, mas o protagonista é esse menino que está ali a relação, descobrindo. Ele é o protagonista. Eu vou falar na terceira pessoa aqui. Mas assim, ele é o protagonista dentro da relação dele com o tio. Sim. Né? O tio é como se fosse o tema, né? Isso. Né? É como se fosse o tema. Foi a primeira obra, inclusive, de animação em longa-metragem que trata da ditadura. Talvez a única obra em animação que trata da ditadura de forma assim aberta, com fatos históricos, inclusive, né, permeando a ficção. E isso foi eu acho que foi uma coisa muito, muito bacana também da gente fazer. Eu estava fazendo muito projeto para criança até então.
E com o Meu Tio José despertou essa outra vontade de fazer projetos assim com temas mais densos, para uma audiência mais velha um pouco, né? Sem desqualificar, obviamente, o público infantil. Eu estou fazendo um outro longa que é para criança. Sim. Que esse ainda não começou a ser produzido, mas já está sendo desenvolvido. Tá. E aí o Meu Tio José, ele teve, depois de pronto, teve essa trajetória que começou assim de uma forma muito importante para a minha carreira e para a trajetória da minha empresa, com o Festival de Annecy. Então ele foi um filme selecionado para competição na categoria Contrechamp, né, que é uma categoria de filmes assim mais autorais, mais com a característica mais próxima, né, de uma vivência do diretor, do autor. É isso que o Contrechamp é. E ele foi categorizado ali, né, e foi uma coisa fantástica, porque o Festival de Annecy, ele recebe assim 5.000, 6.000 filmes de longa-metragem do mundo inteiro, porque é o principal festival de animação do planeta, e a gente estava lá entre os 10. Com certeza, já é um destaque incrível. Mas e essa recepção do público, assim, você acha que você conseguiu, você vê o espaço para ele, para ser comercializado, as pessoas vendo, como é que está essa... O filme, eu não imaginava o quanto ele seria bem aceito, assim. A gente, na época, inclusive, estava vivendo um problema político, né, terrível aqui, que foi a extrema-direita ter assumido a gestão, né, do Brasil. Então, isso para quem trabalha com arte, com cinema também, foi um período terrível, assim, bem complexo. O pessoal falava, e aí, o que vão fazer com você? Vão lhe prender? Vão sequestrar seu filme? Eu cheguei a falar com um sócio meu, de outro filme que eu estou produzindo lá no México, que eu ia mandar um HD para ele guardar, para ele guardar. Ele falou, não, eu tô aqui, se precisar você manda. Mandar um HD não, mas mandar o arquivo, né, para ele guardar digitalmente. Mas, felizmente, não aconteceu isso. Que bom que não precisou, né? Não precisou. Mas, assim, era um receio que todos tinham na época. Até porque algumas pessoas, alguns cineastas tiveram problemas, né? Sim. Problemas de censura e etc. Enfim, e o filme, apesar disso tudo, ele entrou nos cinemas, nas salas de cinema do Brasil. Ele não teve assim um público genial, assim, fantástico, mas fez um público, até diante do número de salas que a gente conseguiu fazer, que foram em torno de 30 salas, mas foi proporcional. E o grande lance, na verdade, foi quando a Sony Pictures quis o filme. Sim. Aí a Sony Pictures americana, ela licenciou o filme para os Estados Unidos e América do Sul. Entendeu? E assim, isso está funcionando muito bem. Eu tenho visto algumas coisas, assim, algumas referências de audiência e tal, e tem funcionado muito bem. E ele entrou agora, numa parceria entre o Canal Brasil e a Sony, ele entrou agora no Canal Brasil, esse mês, né, de janeiro, desde o dia 6. Que é uma loja dessa parceria da distribuição, né? Porque o cinema brasileiro ainda tem muito problema de distribuição, né? Então essa lógica das majors ainda fica... porque assim, é difícil você achar sala para um filme de animação para adulto. Já é complicado isso. Os exibidores, eles gostam de animação, adoram animação. Agora, animação que é para criança. Em 3D, entendeu? Sim. Com muita cor. Sim. Enfim, o Meu Tio José é um filme preto e branco, com um traço minimalista, né, que fala de ditadura militar, de movimento punk, entendeu? É um drama familiar, muito pessoal, dentro de minha casa, inclusive. Então, assim, o exibidor olha isso e não vai dar público. Não vai rolar, né? Entendeu? Ele pensa isso. Mas a Sony, engraçado, pensou diferente. Que bom, né? Entendeu? A Sony pensou diferente e abriu para uma gama assim, de milhões de pessoas, né, poderem assistir. Hoje, olhando assim de longe, você selecionaria uma cena que você acha mais impactante, que você
Tem algumas, velho. Tem uma que eu acho que me toca profundamente, foi uma cena que eu lembro de minha avó chorando, dizendo que mataram meu filho. Então essa cena é uma cena que pra mim impacta muito. Agora tem gente que gosta muito daquela cena final, que também é uma cena muito impactante, que é uma cena onírica, que o Adonias ele sai correndo pela rua pelas ruas de Salvador. A gente estilizou todos os prédios ficarem tortos. Sim. E a câmera ela vai se rodando, enfim, vai mexendo o cenário de formas bem inusitadas, enquanto ele é perseguido por um monstro. E enquanto ele é perseguido por esse monstro, a gente tem trechos, né, dos militares falando sobre que a ditadura estava instaurada, que o Brasil estava em estado de exceção, e etc, etc. Aí trechos de áudio que a gente conseguiu que falam disso. Que foi na época coisa que saiu no rádio, né? Sim. E que existe em acervo, em cinematecas, enfim. Essa estratégia de onírica você tem durante todo o filme, né? Tem vários momentos de passagem que vai exatamente trabalhar um pouco essa construção, né? Isso dá um ritmo também na obra. A gente quebra a narrativa com essa coisa do sonho, porque tanto o José era um artista, ele era um artista mesmo, assim, o José foi meio que um Forrest Gump, né? Ele participou de vários momentos importantes da história brasileira e era um personagem invisível. É uma boa definição, né? Aquele cara que tá ali. Uma espécie de Forrest Gump. Ele tava em tudo. Ele andou com o Caetano, ele andou lá no Rio com um bocado de gente, assim, das artes plásticas, do design gráfico. Sim. Ele foi convidado para ser professor da UNB, professor visitante da UNB, na época que a ditadura foi instaurada e que expulsaram, né, demitiram os professores da UNB, e aí depois 15 professores foram demitidos de forma, a revelia de qualquer tipo de defesa ou de qualquer coisa que eles pudessem falar. Foi uma coisa já, um ato da ditadura mesmo. E aí, em resposta, 200 professores pediram demissão. E ele era um dos 200 que pediu demissão, por exemplo. Entendeu? E aí também teve o sequestro do Elbre, que ele estava envolvido. Enfim, eu faço uma construção no filme do que eu imagino que passou pela cabeça do José Sebastião. Sim. Ele era um cara que queria ser artista. O avô dele, meu avô era artista, o pai dele era artista. Então, assim, é uma coisa que vem de avô para tio, para sobrinho, assim, nessa linha. E o José, ele queria ser artista. Só que a ditadura apareceu no caminho dele e ele, por outro lado, sempre foi um cara muito idealista. Aí eu pego histórias que minha avó contava dele, também coloco, assim, suponho muita coisa a partir das histórias que ela contava, que recrio ou aumento, ou crio outras coisas, enfim. Dentro dessa liberdade. Dentro dessa liberdade. E aí ele juntou uma coisa com a outra, essa história de ser artista, ser um cara idealista, e aparece uma ditadura interrompendo os sonhos dele ali, no meio do caminho. E aí você vem resgatar isso, né? Pois e ele, como muitos, assim, na época, ele optou, eram duas opções para quem era jovem naquela época e envolvido com a política, preocupado com a política. Ou você ia para a luta armada, entendeu? Ou você ia para a contracultura, entendeu? Isso meu tio acabou escolhendo a luta armada. Talvez se eu tivesse no lugar dele eu fosse para virasse hippie. Minha forma de protestar fosse diferente. Tropicália, mas que é um outro filme que eu fiz recentemente que te trata disso também, que é o Arembep. Sim. Mas enfim. Lógico. Mas e aí você falou que tem alguns outros projetos também na animação adulta, né? Tem 2 filmes que vai lançar agora. Isso. Aí tem um filme que não é meu, que assim, eu sou produtor, fiquei encantado pela história, que é um filme com um associado nosso, é um coprodutor. É um filme brasileiro coproduzido pela empresa mexicana Ocelote, mas é uma produção brasileira hoje, chamado La Marca del Jaguar, A Marca do Jaguar, que conta a história assim, do mito fundador da civilização mexicana, a partir dos astecas. Então é uma história mitológica, uma jornada do herói. Mas é em espanhol ou em português?
Foi feita em espanhol, mas a gente vai fazer a versão em português. Mas originalmente eu achei que seria mais interessante a gente partir do espanhol. Sim. Chegamos a cogitar fazer 2 versões originais na época, mas isso ia complicar um pouco a parte do sync. Né? A gente ia ter que demorar muito nos roteiros até casar as frases certinhas, né? O tempo de fala. Uhum. Mas enfim, o filme agora está ficando pronto, está sendo finalizado. Deve estar finalizado completamente até maio deste ano. E aí a gente vai entrar em circuito de festival. Uhum. É um filme que tem uma linguagem anime. Foi um filme muito complexo de ser feito, com animação muito cuidadosa, um trabalho assim de arte também, de cenário, que foi fantástico. A gente trabalhou com o Nelson Lucci. Começamos com o Nelson Lucci, ele deu as diretrizes todas dos cenários, fez vários. Nelson Lucci é um dos maiores artistas, né, de concept art, né, que temos aqui na América Latina, argentino. Hoje ele trabalhou naquele filme Metegol, e hoje ele está fazendo, se não me engano, aquele filme do Quino, como é o nome? Esqueci. Mafalda. Da Mafalda. Ah, maravilha. Entendeu? Ele está trabalhando na Mafalda. Bom, e assim, ficou uma produção super bem elaborada. Deu muito trabalho também pra gente, porque essa coisa da coprodução internacional foi a nossa primeira. Sim. Com o México. E apesar de serem línguas que a gente acha que é muito parecido, mas tem coisas que são bastante diferentes, às vezes, no entendimento. Dos falsos cognatos, né? Você vai no portunhol. Pois é, eu aprendi a falar espanhol tendo reuniões diárias praticamente com o Vitor. Entendeu? Então eu aprendi a falar espanhol assim. Hoje eu falo um portunhol muito próximo do espanhol. Que bom. Dentro dessas produções. E o outro é brasileiro. Sim, aí o outro filme é um filme que começa, na verdade, antes de eu ter assim, a produtora. Eu era ainda a publicidade. E aí eu conheci o José Humberto Dias, sim, que é um diretor baiano, entendeu? Muito importante para a nossa cinematografia. E ele estava com o projeto ainda do Revoada. Eu ajudei ele a fazer o Revoada, o projeto dele. E depois trabalhei na equipe de arte um tempo, no início do filme. Ele rodou o filme, enfim. E o filme, esse filme que ele fez, eu estou falando aqui... Eu acho que eu estou falando aqui antes do ano 2000. Nossa. Bom, não vou recordar aqui direito, não. Estou tentando me situar, mas assim, tem muito tempo. Sim. Tem muito tempo o projeto, mas ele foi lançar... já que você pode estar novinho, né? E ele foi lançar... Todo mundo estava novinho. Todo mundo. E ele foi lançar esse filme no ano passado, né? A versão dele mesmo, né? Sim. Mas enfim, eu desde essa época que eu trabalhei no desenvolvimento, eu falava com o José Humberto. Pô, esse filme dava uma animação bacana, cara. Dava uma animação interessante. Ou um quadrinho, eu falava assim, ou um quadrinho ou uma animação interessante. Eu falava com ele, não, vou... Você acha? Acho. Deixa eu fazer meu negócio primeiro e depois a gente vê. Sim. Aí ele lançou que ele fez ele fez acabou o filme, né? Já tinha ganhado até um prêmio aqui no Panorama, se eu não me engano. Aí eu procurei ele de novo, ó, Zé Humberto, lembra que eu te falei que eu queria o roteiro? Aí você quer mesmo? Quero. Aí a gente combinou, pronto. E eu licenciei com ele o roteiro. E a gente tem produzido, né, nos últimos 4 anos esse filme. Além de outras coisas que a gente produz ao mesmo tempo. E a gente vai estar lançando no circuito de festivais também a partir do primeiro semestre desse ano. Muito bom. E essa coisa dessa diferença da linguagem, né, aquelas perguntas, né, de live action para animação, é a liberdade que ela dá? O Matheus vai me matar aqui, né, Matheus? A liberdade é uma coisa mais onírica, possibilidades, como é que dentro dessa técnica... A animação ela te dá todas essas possibilidades oníricas. Ela te dá realmente, o que você quiser, você faz. Agora, ao mesmo tempo, o que ela lhe solta em uma coisa, ela te prende em outra. Entendeu? Com um ator no set, você pede para ele fazer 20 vezes a cena de 20 vezes de 20 formas diferentes. Na animação, você não consegue fazer isso. Você tem que planejar muito bem.
Você tem que pensar muito bem o que é que você quer. Por isso que são várias etapas de pré-produção, né? Até você chegar no Animatic. No Animatic aí você tem, que é o Animatic para quem não sabe, um storyboard, que eu acho que é uma coisa que todo mundo deve saber, né? O storyboard é animado. Então você coloca aquele storyboard animado, já com alguns movimentos animados, dentro de um tempo de cena. Aliás, o storyboard é uma coisa que eu acho tão interessante e importante, e o Animatic, essa dupla, que eu acho que todo filme, mesmo de live action, devia ter um Animatic. Eu falei isso até pro Lula Oliveira, quando ele estava começando com o filme dele. Eu acho que ele não fez, não, mas é porque você tem uma dimensão do tempo de cena, você tem uma dimensão da interpretação, da reação. Então, tudo isso você pode pensar antecipadamente com o Animatic. Mas, enfim, na animação que a gente usa mesmo. Isso é inevitável. E a partir do Animatic pronto, é que a gente consegue planejar e produzir a cena de animação. Então, isso prende, assim, de certa forma, o trabalho de uma forma diferente do que é feito na ação real, né? Outra coisa, na ação real, um longa-metragem ele dura, o que se diz, né, 8 semanas para se produzir um longa-metragem em ação real, ou menos. Sim, né? dependendo do cenário. Eu estava conversando com a Ale Machado outro dia, que ela também dirige animação, é animadora, mas também dirige live action, e ela fala que os dela tem que ser em 6 para poder render, né? Para poder render. E, enfim, mas animação você não faz em menos de 4 anos. Sim. Um longa-metragem. Entendeu? Pode ser que alguém faça, mas eu estou falando aqui do genérico, é você usar uns 4 anos para fazer. Mais dinheiro que tenha, né? Tem todo um processo de 4 anos, assim, numa hipótese boa, porque pode demorar 5, 6. E aí dentro dessa loja, tem vários projetos em paralelo, né? Porque como é que dá para viver de animação se demora cada projeto mais ou menos isso, né? É possível? A gente trabalha eu trabalho também com live action, né? Sim. Entendeu? A gente tem projetos em animação e em ação real. Mas assim, o foco da empresa, da origem, é a animação mesmo. Então a gente trabalha com vários projetos. A gente tem assim uma ideia que a gente construiu, que é você ter sempre vários projetos em desenvolvimento, você ter 1 ou 2 em produção, no máximo 2 em produção, de animação. Sim. Porque senão começa a complicar demais. E em pós-produção você pode ter 1 mais 1 ou 2, entendeu? Então é isso, pelo menos 1 em cada fase dessas a gente procura sempre manter. E aí você vai girando. Como é que está o mercado de animação aqui na Bahia? Você acha que tá quente? Acho que poderia ser melhor? Não, é isso. Eu acho que já teve muito melhor. Hoje não está tão bom, não. Hoje eu falo até do audiovisual de forma geral no Brasil. Apesar de todas as conquistas, de um possível Oscar tá possivelmente vindo, não é? Possivelmente vindo. Tô sendo, né? O francês não está querendo deixar, não. A Fernanda é mais chance do que o Inclusive, eu tenho uma história com a Fernanda interessante, porque quando eu fui... A minha primeira série de animação foi a Tadinha. Sim. Eu fui defender Nancine, que a gente fazia as defesas em loco. Aí eu fui para lá para defender a Tadinha, e na mesma sala estava ela e o Andrucha, também para defender um outro projeto. A gente ficou batendo um papo lá rápido, assim, e tal. Muito simpático. Mas, enfim, me perdi aqui com relação à primeira pergunta. Você estava do mercado, que você sabe que podia estar melhor. Sim, podia estar melhor, porque assim, tiveram mudanças, né? De gestão. A gente saiu de uma continuidade, né, de gestão da cultura, e aí entrou uma indigestão, né, através de ex-presidentes, sem citar nomes aqui, mas foram tempos terríveis. Vou falar assim do movimento político da ultradireita, que é terrível para a arte, para tudo, para a vida. E assim, agora, nessa recuperação, a coisa não está vindo assim da forma mais, assim, como a gente sonhava. Né? E eu acho que a gente cai aqui na armadilha de achar que o passado pode ser reconstruído.
E não pode. O que foi. Né? Mas eu acho que a gente pode construir um futuro melhor. Assim, o trabalho de produção da animação, ele exige muito recurso financeiro, e a gente tinha esse recurso garantido, né, por meio do trabalho com a Ancine, com o Ministério da Cultura. E isso nos últimos tempos ele mudou. Então, assim, os editais que antes eram de fluxo contínuo, você podia colocar o projeto praticamente ao longo do ano inteiro. Hoje você não tem mais o fluxo contínuo. Então você, pelo que eu vi, o recurso disponibilizado é o mesmo ainda. E que nunca tinha sido utilizado plenamente. E não está sendo ainda. E ao mesmo tempo, os editais se reduziram a poucos concursos anuais. Sim. E isso cria, assim, uma insegurança muito grande, né? Então, é um presente, assim, complexo que a gente está vivendo. Mas há esperança? Mas é o que temos. Mas há esperança? Sempre há esperança. Sempre temos a esperança de que as pessoas entendam isso. Dentro da animação, a gente ainda tem que galgar outros muros, né? Ultrapassar outros obstáculos, como aquele que você começou falando sobre o pessoal do cinemão. Né? Eles têm que entender de uma vez por todas que a animação é cinema. E eu acho que no futuro a gente vai conseguir ultrapassar tudo isso. A animação brasileira, independente de qualquer coisa, ela tem se destacado. Né? Ela tem gradativamente se destacado. Né? O Menino e o Mundo foi um exemplo fantástico. Sim. Da força, né, da nossa animação. E agora a gente indo mais para a animação infantil mesmo, a Arca de Noé, né? Que ela teve uma boa bilheteria. A Arca de Noé, que foi um filme que também do Sérgio, né? Que com a Gulani, enfim. Também o filme demorado, passaram por um perrengue por causa da pandemia. Sim. Mas lançaram e está tendo uma boa repercussão. Teve uma boa. Então, super importante. Teve um Emmy também que o Copa Studio ganhou. Sim. Recentemente. Enfim, as coisas estão... Quando o meu tio José foi para o Annecy, foi assim, uma coisa raríssima. Foram 2 filmes brasileiros em competição ao mesmo tempo. Né? O Bob Cuspe foi o ganhador do Contrechamp. Entendeu? O Bob Cuspe do César. Sim. Então, assim, a animação está indo assim, de vento em popa. Na TV tem o Irmão de Jorel, né, que é o grande case, né, que a gente tem. Tem um grande case, tem o Carlos também, que é do mesmo grupo. Assim, tem muita coisa assim, que está sendo produzida, sendo realizada, e com grande qualidade técnica. Massa. Cada vez melhor, na verdade. Que bom. Então, espero que tenham bons frutos ainda aí, né, para a nossa vida. O Brasil, inclusive, ele exporta muito profissional de animação para grandes estúdios, né? O próprio Carlos Saldanha, né? Carlos Saldanha é Ennio Torresan, enfim, tem vários. O Ennio Torresan é um cara que é o cara do storyboard. Sim. Entendeu? Os estúdios pagam assim peso de ouro para ele poder fazer storyboard de filme. E o Carlos Saldanha vai fazer agora o Saltimbancos, né? Vai fazer o Saltimbancos. E vai fazer lá, né? Com o dinheiro de lá, né? Então, isso que é importante também. É isso, Duca. Eu queria agradecer, então, a sua participação aqui. Espero que agradeço. Ver cada vez mais projetos da Origem, na TV, nos cinemas, né? Que a gente possa... Eu também espero. Que a gente possa diversificar esse cinema baiano, essa animação baiana, né, em todas as fontes. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Né? Agradeço muito a presença também, a audiência de vocês, né, que possam compartilhar, indicar, e até a próxima Prosa Cinéfila.